que eu não sei quem você é, mas eu só tenho que contar nessa tarde o fruto daquilo que Deus tem feito na minha vida por longo desses anos. Meu tempo de tristeza acabou. Amém. Meu tempo de pranto acabou. Há tempo para todas as coisas. Sabe? Jesus fala assim: o que eu faço agora você não entende. Você só vai entender depois. Se algum tempo atrás alguém falasse para mim essa palavra que o pastor Flávio ministrou aqui, que era temperar nas estacas e que o Senhor ia transformar meu pranto em alegria, eu não acreditava mais. E o pastor Júlio tinha uma igreja aqui, e eu ouvia tantos profetas profetizando, assim, todos profetizaram no pior momento da minha vida. Não havia perspectiva, não havia, era terra seca, árida. Eu dizia: Deus, como? Da onde que vai vir isso? Não havia possibilidade. Eu tinha acabado de sair do deserto, acabado espiritualmente, destruído emocionalmente, e eu estava cansada de ouvir todo mundo falando: você tem uma espada de guerra na mão, você vai... Eu não queria mais ouvir aquilo, não queria mais ouvir, eu queria ver as evidências do Senhor. E eu lembro que a minha primeira pregação foi no culto dele. E a gente estava aqui, só tinha fera na palavra. E eu lembro que foi uma noite difícil para mim, porque ele estava me dando oportunidade. Ele tinha acabado de casar, e eu estava dormindo na casa dele na semana da lua de mel, e ser no julho. Oh, Jesus, eu te amo! E limpando a casa dele, cozinhando. Ande, reverência! Hoje eu colho os frutos daquilo que você semeou na minha vida. Oh, aleluia! Eu não sei quem é você, eu não sei se você está acompanhando esse homem, mas eu quero dizer a você que ele é uma árvore frondosa, plantada junto ao ribeiro, e tem frutos. Este é
Irmãos, o que pode isso? Pode. 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 Eu não sei que estado você está vivendo agora. Mas você está debaixo de uma autoridade espiritual abençoada, próspera, ungida. Porque digo para você, meu irmão, você vai prosperar porque você tem esse chamado. Você pensa que esse lugar vai caber vocês aqui daqui mais uns 4, 5 meses? Não. Aproveite. É de Deus. O que ele tem, que Deus quer dar para você. Choramos juntos muitas vezes. Eu vi o sofrimento desse menino, rejeitado tantas vezes. Quantas irmãs chegavam em determinado lugar e ele não podia entrar, porque só estava ele que ele dizia: não, ela entra, ela está comigo. Oh, Jesus lindo, tem gente que lembra, meu Deus. Eu quero dizer a você que qualquer coisa hoje que eu falar para você é pouco. Só me resta cobrir você de oração, ser sua intercessora e dizer a você, filho, que o diabo perdeu. O nome de Jesus será exaltado hoje e sempre eternamente na tua vida e na minha vida. Porque hoje eu piso em lugares. E deu minha testemunha em lugares ao lado de homens renomados nesse país e no mundo que eu jamais imaginei. Com toda a minha simplicidade que eu não perdi. Não esqueci o deserto. Moro com um palácio, daquela casa maravilhosa que Deus te usou. Casei minhas filhas com honra. Primeiro namorado dela, elas namorando e casaram. Honrei minha casa. Com a minha integridade moral. O diabo tentou. Mas o Senhor me sustentou. Amém. Hoje, para a glória de Jesus, eu não tenho nada de ruim para contar, Júlio. Só bênção. Porque ele não tem que ir para a igreja, lavar o banheiro, eu fui, ele mandou. Eu fui. Quando eu fiz faxina na casa dele, eu fui. Eu fui. Um dia, nós tínhamos que romper. Eu tinha que ir para outra igreja, ele dizia: não, eu não quero ficar com você. Ele dizia: para de chorar. Acompanhe este homem. Você não é minha ovelha. Eu só cuidei de você. Vai embora. Vai embora, Isabel. Eu não, Júlio, eu quero ficar. Ele dizia: não vai. Porque aí vai começar a tua história. Hoje, o meu sono é o sono do justo. Hoje, eu não preciso ficar em igreja pegando para ganhar oferta. Eu tenho meu salário. Eu tenho meu carro. Eu minha casa. Minhas filhas casadas. Nunca recusei de fazer a obra de Deus em nada. Recentemente me mandaram lá pro Grajaú, que eu nem sabia onde que era Grajaú. Para implantar um trabalho. Vou. Trabalho muito. E aí, viajo 2 vezes por ano. 2 vezes por ano eu viajo de férias. Férias pra mim isso não existia. É verdade. E quero dizer pra você, escolher no hotel que eu quero e vir até a praia. Eita Deus! Porque Deus patrocina isso pra mim. Acabei de chegar no viagem, irmão. Visitei várias ilhas em Salvador. Andei de barco, andei de escuna. Mas eu não tô falando isso porque eu nem gostava de viajar, viu, gente? Não gostava de viajar. Meu cabelo era uma tragédia, eu detestava meu cabelo. Era ruim. Sinceramente, hoje eu tenho que trabalhar nesse
Você chorou comigo. Eu vi a tua dor e o teu sofrimento tantas vezes. E assim te acompanhava de longe. Mas, igreja de Jesus Cristo, você que está aqui, siga o profeta. Esse menino, uma coisa que eu admiro demais nele é o carisma dele. Então, nessa tarde, eu estou fazendo um caminho de volta para glorificar o meu Deus. Glória a Deus. Porque Deus tem me levado por vários lugares que eu passei para falar, diga quem eu sou. O que eu faço na vida de um homem. Eu levanto do monturo e eu exalto. Sabe qual é o segredo? Obediência e temor. Obediência e temor. Quando me chamaram para aquele lugar, eu dizia, Deus, o que eu vou fazer nessa igreja? Eu estou sempre à espera. Hoje a gente lidera um culto lá terça-feira, uma frequência de 300, 400 pessoas. Um culto que começou com 15. Aí eu entrei com o Reteté Santo e dou assistência a mais 2 igrejas nossas, dentro da visão da batalha espiritual, que é o meu chamado de libertação. Ô, glória! Eu louvo a Deus. Eu confesso que eu estou me sentindo na beira de um rio, bebendo água viva, pura e cristalina nesse lugar. Eu estou me enchendo dessa presença. Há anos eu venho falando, Deus, eu trabalho muito, irmãos. Eu queria estar num lugar onde eu pudesse receber, mas eu não queria ir em qualquer lugar. Mas aqui não é qualquer lugar. Aqui não é qualquer lugar. E sabe, pastor Júnior, que aqui vai ser minha fonte. Quando eu quiser beber, eu vou correr pra cá. Porque aqui tem águas vivas e cristalinas. Deus me restaurou. Mudou a minha história. Me curou a minha alma. Porque Ele quer curar a tua também.